Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, membros do atual governo têm falado muito no AI-5. Afinal de contas, o que foi o AI-5? A recorrente menção por membros do atual governo e também apoiadores ao AI-5 tem causado muita preocupação na sociedade brasileira. Recentemente, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, lembrou e saudou o AI-5, invocando-o inclusive como uma possibilidade para o tempo presente. O mesmo fez o ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ameaçou com a hipótese do AI-5 diante da possibilidade de manifestações sociais no Brasil, tal como tem ocorrido em outros países da América do Sul. Mas, afinal, o que foi mesmo o AI-5? AI é a sigla de ato institucional. Os atos institucionais foram medidas, atos adotados pelos governos militares instaurados no Brasil a partir de 1964, que, ignorando e passando por cima da ordem jurídica regular, buscaram impor a prevalência da vontade dos militares na condução da vida brasileira. O ato institucional número 1, que não tinha este número, era apenas conhecido como ato institucional, quando foi editado em 9 de abril de 1964, procurou justamente estabelecer, legitimar, entre aspas, a capacidade jurídica dos militares para negar os efeitos das regras e das garantias democráticas estabelecidas na Constituição de 1946, que vigorava até então. Os atos institucionais 2, 3 e 4, que vieram na sequência em 1965 e 1966, tiveram também o mesmo efeito. O número 2 acabou com a eleição direta para presidente da República e, a partir daí, homologou a eleição de militares até a redemocratização do país em 1985, e o ato número 4 de 1966 convocou o Congresso para fazer uma nova Constituição, que foi feita em 1967, bem menos democrática do que a de 46, já que se estava sob a égide dos militares. Mas o quadro, que já era ruim, piorou muito. E justamente em 13 de dezembro de 1968 veio o ato institucional número 5, este AI-5 que tem sido lembrado com frequência por apoiadores do atual governo. E o que ele representou, professor? Com o AI-5 foi suspenso o habeas corpus, deu-se a cassação indiscriminada de mandatos, o fechamento do Congresso Nacional, a censura e, entre seus muitos efeitos, houve a disseminação da tortura e da execução de opositores do regime militar. Até 1969 foram mais 12 atos institucionais, chegaram até o ato institucional número 17. E naquele ano de 69, uma modificação imposta por uma junta militar à Constituição de 67 acabou colocando o país definitivamente sob o jugo do AI-5, que só foi revogado quase 10 anos depois. O AI-5 foi terrível. Anulou a democracia, comprometeu radicalmente a possibilidade de proteção aos direitos humanos. Enfim, foi um período de horror aquele que se deu sob a sua égide. A universidade sofreu muito. Houve perseguição a estudantes que foram presos e mortos na medida em que se opunham ao governo militar, a cassação de muitos professores, entre os quais o professor Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde veio a presidir o país. Lamentavelmente, também houve quem dentro da universidade e da USP apoiasse o AI-5. Foi o caso do professor Luiz Antônio da Gama Silva, da Faculdade de Direito, e Antônio Delfim Neto, da Faculdade de Economia e Administração, ambos ministros do governo do presidente Costa e Silva e signatários do AI-5. O AI-5 deve ser definitivamente afastado da vida brasileira e, em hipótese nenhuma, deve-se cogitar de sua volta. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, qual o papel da religião em um Estado laico como o Brasil? Uma mudança importante que ocorre com as revoluções democráticas é uma separação entre a esfera pública e a privada. As monarquias, pelo menos no período do absolutismo, se caracterizavam pela mistura do público e do privado. Por exemplo, o tesouro do reino e o tesouro do rei eram a mesma coisa. O rei podia usar o dinheiro público para roupas e para armar um exército. Com os regimes democráticos e republicanos, vai começar a se estabelecer essa separação e ela vai incluir também uma separação muito importante, que é das convicções privadas e das ações públicas. Haverá, claro, uma certa tendência das convicções pessoais interferirem na esfera pública, valores éticos, valores políticos, mas um ponto importante é, aquilo que não é absolutamente essencial para a convivência das pessoas pode ficar no plano privado, não precisa ser imposto no plano público. Isso diz respeito, sobretudo, à religião e àquilo que em algumas religiões, como no cristianismo, é chamado salvação da alma. Salvação da alma se torna uma questão privada. Cada um verá como faz melhor para salvar a alma, se for cristão. Analogamente, se pertencer a outras religiões reveladas, judaísmo, islamismo, tem algum equivalente próximo disto. Não podemos dizer a mesma coisa para o budismo, que tem uma visão um pouco diferente, através das sucessivas reencarnações, mas o fato é que esses se tornam valores privados e não mais públicos. Eles podem ter alguma interferência pública na medida em que tem consequências morais. Por exemplo, hoje cada vez mais se considera imoral, antiético, matar uma pessoa. Então a pena de morte, que foi adotada pelos estados do mundo todo durante praticamente toda a história, foi sendo abolida, sobretudo na última metade no último meio século, num processo que começou bem antes na América Latina e depois se estendeu para a Europa e outros países do mundo. Mas o fato é que existe uma separação entre a esfera privada, em que nós vamos lidar, por exemplo, com a relação com Deus, a relação com certos valores muito íntimos, os rituais, eventualmente dogmas, a teologia, e uma esfera pública em que devem conviver pessoas que têm religiões muito diferentes. A laicidade do Estado, então, o caráter laico do Estado, significa que ele não se afeta pela parte religiosa diretamente e mesmo, de modo geral, não se afeta, ele aceita as várias religiões, exceto quando elas cometam eventualmente crimes ou algo realmente abusivo, que é bastante raro, e separa-se disso. Então, no Estado laico no Brasil, a neutralidade em relação à religião é fundamental. É algo que deveria, inclusive, ir mais longe do que vai. Por exemplo, não faz sentido nós temos emblemas cristãos em prédios públicos, como às vezes em alguns tribunais. Não deveria existir, porque não temos emblemas muçulmanos ou de outras religiões neles. O secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, o embaixador Fábio Mendes Manzano, disse durante um evento que uma das principais mudanças geradas pelo governo Jair Bolsonaro foi colocar a religião no processo de formulação de políticas públicas. Qual a sua análise dessa fala? É um grande erro, é um equívoco. Não faz o menor sentido você submeter as políticas públicas a valores que são privados. As políticas públicas têm que ser pensadas como públicas. Elas são universais, devem dizer respeito a todos. Então, se existem valores que são de uma religião ou de outra, valores podem dizer respeito, inclusive aspectos morais muito importantes para uma ou outra, esses valores não podem ser impostos aos demais. É preciso manter essa separação, que é justamente o que faz que pessoas possam conviver decentemente, tendo uma diferença de ideias muito grande, diferença de ideias realmente importantes. Porque, às vezes, uma pessoa considera que outra está cometendo um pecado tão grave que possa eventualmente ir para o inferno, como se diria em outros tempos, talvez. Mas, mesmo assim, eu tenho que respeitar, porque a nossa convivência pública não pode depender disso. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, o que temos hoje sobre a pesquisa da Varkey Foundation? Essa pesquisa que saiu no final de 2018 é sobre valorização dos professores e ela sai junto com o PISA, que é um exame de desempenho dos alunos, e essa pesquisa aqui foi feita para 35 países. Essa percepção é um questionário, né, que faz várias perguntas para as pessoas relacionadas à valorização do professor. E o Brasil saiu em última posição desses 35 países. Então, uma das questões é se os alunos respeitam os seus professores. 91% das pessoas acham que o professor não é respeitado em sala de aula. Aí tem uma questão de salário, tem uma questão de horas trabalhadas. E os brasileiros, né, eles acham que o professor é muito pouco valorizado. E a grande maioria, né, como consequência das crianças, não querem se tornar professor. Não é uma das carreiras desejadas. Ela é vista como uma carreira de baixo status social. Então, quando a gente pensa na educação, é um dos fatores que é apontado pela literatura. Tem vários estudos que mostram que é um elemento fundamental no desenvolvimento econômico e social dos países. E se a gente não consegue valorizar a profissão de professor, como o estudo mostra, não consegue também atrair pessoas que queiram seguir essa carreira, o que reduz a qualidade também das pessoas que acabam entrando no sistema, que já muitas vezes não são preparadas, né? Quando você pega uma procura menor, você acaba também reduzindo a qualidade das pessoas que já entram buscando essa profissão. Muitas vezes acaba sendo aquela pessoa que não conseguiu outra profissão, acabou seguindo a parte da profissão de professor. E qual a importância da valorização do professor para o desempenho econômico? Então, Gabriel, eu acho que essa valorização do professor está muito relacionado ao valor que a sociedade, de uma forma geral, dá à educação, né? Ao sistema, de uma forma geral, educacional do Brasil, que nunca foi uma prioridade. Apesar da universalização, né, a gente tem um problema muito grande de qualidade que a gente não tem conseguido resolver. E não vai conseguir se não valorizar a profissão. A primeira coisa é tentar valorizar a profissão, atrair pessoas, dar condições de trabalho melhor, salários também, né, que sejam atrativos, faz parte dessa atração de pessoas para a profissão. E existe uma correlação entre valorização do professor e grau de desenvolvimento econômico. Para que se tenha, né, pessoas mais qualificadas, preparadas para entrar no mercado de trabalho, é preciso que tenha uma boa educação na escola. Claro que não só isso. Não adianta nada a família deixar para a escola resolver o problema se nada for feito em casa. Então é preciso ter essa aliança, eu acho que com o papel do Estado, claro, mas entre a educação dentro de casa e a educação na escola. Tem que ter uma interação entre essas coisas para que se forme bem a criança, não só em termos de aprendizado, mas também na que a literatura aponta como sendo cada vez mais importante a formação das habilidades socioemocionais, que tem sido cada vez mais importante. Nessa habilidade de relacionamento, né, de conseguir passar por dificuldades, isso tem se tornado cada vez mais importante no sucesso das pessoas no mercado de trabalho. E isso tem que ser colocado lá na infância, quando as crianças estão se desenvolvendo. Então isso faz parte da família, faz parte da escola. Mas é fundamental começar a valorizar mais a profissão. Se a gente for pensar, que coisa mais bela do que passar o conhecimento para o próximo, para as crianças que vão ser o futuro do nosso país. Então é uma coisa muito bonita, né? Você ensinar as pessoas, é uma coisa de muito valor. Você passar o conhecimento não só de conteúdo, mas também preparar nessas outras esferas que são muito importantes. E isso é fundamental não só para o sucesso no mercado de trabalho, mas também para aproveitar o potencial das pessoas em vários sentidos, inclusive na convivência social. Então eu acho que a gente já deixou o país, né, de uma forma geral, a sociedade de uma forma geral, já deixou essa questão de lado por muito tempo. A gente tem que começar a olhar mais como que a gente valoriza a profissão do professor, como é que a gente integra a família mais a escola para conseguir formar melhor os alunos e colher frutos positivos em termos de desenvolvimento econômico e social do nosso país. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Professor, a área da saúde tem vários novos tratamentos utilizando as tecnologias que avançam rapidamente. Mas esses tratamentos também podem ter efeitos colaterais? Novas tecnologias são comuns em diferentes áreas e também na saúde humana. Como sabemos, tratamentos para melhorar a saúde podem ter efeitos colaterais. Assim, mesmo atingindo o objetivo de debelar uma infecção, de conter um câncer, de tratar uma doença de forma cirúrgica ou com remédios, podemos sofrer alguns efeitos negativos desse tratamento. Isso, em geral, passa a ser transitório e muitas vezes é suprimido com a suspensão do tratamento ou com remédios para lidar com isso. Agora, ao longo das últimas décadas, tecnologias que foram realmente decisivas, revolucionárias para reverter problemas que antes não tínhamos nenhum recurso, acabaram criando alguns desafios, como novas doenças oculares, que acabam fazendo parte da vida do paciente que foi beneficiado com aquele tratamento. E muita gente se dedica agora a compreender melhor e a tratar esses problemas, que são mais do que simples efeitos colaterais, criados pelas novas tecnologias. O senhor pode dar exemplos? O primeiro é a retinopatia da prematuridade. Até mais ou menos os anos 50, 60, um nenê que nascesse antes do tempo, ainda pouco desenvolvido, com o seu pulmão, o seu aparelho respiratório ainda imaturo, não era capaz de fazer trocas, de receber oxigênio de maneira satisfatória, e aí isso acabava sendo incompatível com a vida. Os equipamentos desenvolvidos de respiração artificial trouxeram um alento, permitiram que esses indivíduos ganhassem peso, força, tamanho e o pulmão ficasse maduro o suficiente para seguir adiante. Porém, a necessidade de oxigênio oferecida nesse período terapêutico fazia com que os olhos passassem a exigir aqueles mesmos níveis altos de oxigênio inicialmente oferecidos no período imaturo, e aí produziam problemas na retina. Esses problemas precisam ser investigados precocemente e tratados preventivamente quando ao menor sinal aparece. Assim, todas as crianças que nascem com menos de 1.500 gramas no Brasil participam de um programa de acompanhamento ocular para retinopatia da prematuridade. O objetivo desse programa é fazer com que tratamentos a laser sofisticados evitem a cegueira mais tarde. A outra doença que não existia na natureza e veio a seguir de um grande alento para as pessoas que sofriam problemas de medula óssea é a doença do enxerto versus o hospedeiro. Quando a medula do indivíduo, cansada, parava de produzir células sanguíneas ou passava a produzir células cancerosas, esse indivíduo estava em grave risco de vida. Muitas vezes, as terapias químio para controlar a proliferação ou tentar induzir as células novas não eram eficientes. Assim, o transplante de medula óssea passou a ser possível a partir do final dos anos 80, início dos anos 90 no Brasil, e hoje é um programa de muito sucesso. A questão é que alguns indivíduos passam a ter uma síndrome seca, que incomoda a saliva, muitas vezes a pele, e às vezes as lágrimas, passam a ter desconforto em relação a isso. Não conhecemos a cura, mas eles são medicados com estratégias lubrificantes para melhorar os sintomas. E por fim, talvez um dos mais revolucionários remédios descobertos no século XX, o corticoide, que é também um hormônio natural, pode, com o seu uso terapêutico, acelerar o processo de opacificação do cristalino, induzindo a catarata, e em alguns indivíduos suscetíveis, aumentar a pressão dos olhos, levando ao glaucoma. Essa questão necessita de acompanhamento e muitas vezes de abordagem terapêutica, porque mesmo suspendendo o uso, o problema se instala. Assim, novas tecnologias são desafios à modernidade. Alguns desses exemplos que eu mencionei não possuem cura ou uma boa saída, mas sem dúvida trouxeram alento, melhoria para a qualidade de vida e para a longevidade de pessoas que antes dessas estratégias não tinham muitas chances. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.
Professor Paulo, qual vai ser o tema da coluna de hoje? Cara Valéria, caras e caros ouvintes. Meu propósito na coluna de hoje é ilustrar como cientistas muitas vezes carregam para sua vida pessoal as atitudes que desenvolvem na sua atuação profissional. Quero falar um pouco de Kurt Friedrich Gödel, um matemático, lógico, filósofo, nascido na cidade de Brno em 1906, época em que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Atualmente, a cidade faz parte da República Tcheca. A cidadania de Gödel foi dinâmica ao longo da sua vida. Ele se tornou automaticamente cidadão tchecoslovaco aos 12 anos, ao fim da Primeira Grande Guerra, com o fim do Império Austro-Húngaro. Ele se considerava austríaco e conseguiu, em 1929, ter a cidadania austríaca reconhecida. Quando a Alemanha anexou a Áustria, em 1938, ele se tornou automaticamente cidadão alemão. Em 1948, se naturalizou cidadão norte-americano. Gödel fez seus estudos na Universidade de Viena, onde ingressou aos 18 anos interessado em estudar física teórica. Aos poucos, o seu interesse foi se dirigindo à matemática e à filosofia. Ele foi um dos integrantes do Círculo de Viena, como já comentamos em outra ocasião, juntamente com Moritz Schlick, Hans Hahn e Rudolf Carnap, buscando promover o resgate de valores do iluminismo como forma de resistência diante do avanço do fascismo e do nazismo. Seu interesse foi progressivamente sendo despertado por fundamentos da matemática e questões lógicas internas inerentes a esses fundamentos. No começo do século XX, David Hilbert havia enunciado uma série de problemas de interesse fundamental em matemática. Em 1920, Hilbert foi além e formalmente enunciou um programa para a matemática cujo objetivo era formular a matemática em fundamentos sólidos e completos. Gödel decidiu trabalhar nesse assunto e o escolheu para apresentar sua tese de doutoramento em 1930. A questão formulada por Hilbert é de completude. Os axiomas de um sistema formal são suficientes para derivar todas as afirmações verdadeiras em todos os modelos do sistema? Afirmações genéricas como essa são tipicamente muito difíceis de serem provadas. No entanto, Gödel mostrou que em todo o sistema axiomático é possível encontrar ao menos uma afirmação verdadeira que não pode ser demonstrada com base nos axiomas. O seu trabalho, além de demolir o programa estabelecido por Hilbert, teve repercussões em diversos estudos de matemática e lógica posteriores, incluindo uma forte influência no desenvolvimento das ideias fundamentais em ciência de computação. Após a anexação da Áustria pela Alemanha, Gödel decidiu se mudar para Princeton, onde conseguiu uma posição no Instituto de Estudos Avançados e onde estava Einstein, com quem já havia estabelecido uma amizade. Em 1947, ele decidiu solicitar a cidadania norte-americana. Você pode contar a história da naturalização de Gödel? Essa história pode ser encontrada em várias fontes, com ligeiras variações. Um dos relatos mais importantes é de Oscar Morgenstern, um economista e professor da Universidade de Princeton, amigo pessoal de Gödel, que foi uma das suas testemunhas de caráter no processo de naturalização. A outra testemunha foi Albert Einstein. O processo de naturalização envolvia uma audiência com um juiz que entrevistaria testemunhas sobre o caráter do peticionário e lhe faria perguntas gerais sobre a Constituição e a história dos Estados Unidos. Finalmente, após a aprovação na entrevista, o peticionário seria convocado para uma cerimônia de juramento de fidelidade ao país. Gödel procurou se preparar intensivamente para a entrevista, estudando detalhadamente a história dos Estados Unidos e informações locais, como diferentes níveis de jurisdição, quem era o prefeito, etc. Ao examinar a Constituição dos Estados Unidos, ele afirmou ter encontrado uma contradição lógica que permitiria ao indivíduo, sem desrespeitar qualquer lei, tornar-se ditador e introduzir um regime fascista, afrontando o desejo daqueles que redigiram o documento. Morgenstern e Einstein insistiram com Gödel que ele devia evitar o assunto na entrevista. No dia, o juiz perguntou a Gödel de onde ele vinha. Respondeu que era austríaco. Que regime de governo existe na Áustria? Era uma república, mas a Constituição era tal que finalmente tornou-se uma ditadura. Isso é terrível. Felizmente, nunca poderia acontecer nos Estados Unidos. Pode sim, posso provar que é possível, disse Gödel. O juiz decidiu que era melhor mudar de assunto e aprovou o pedido. O rigor lógico de Gödel e suas convicções não lhe permitiram omitir a informação, mesmo arriscando-se a não ser aprovado. O professor Paulo Nussensweig conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.